Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma série de temas altamente importantes. Vamos falar da comercialização da safra de soja 2021-2022, que já está perto do fim. Vamos comentar do produtor rural que ainda segura a soja na esperança de melhores preços. Você vai ver como anda o mercado do boi gordo após a paralisação e os efeitos do feriado. E você vai ver também como anda a colheita do trigo, principalmente lá no Rio Grande do Sul. E a perspectiva das cooperativas agropecuárias gaúchas é de que resultados positivos para o próximo período serão problemáticos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu vou conversar agora com Fabiano Tavares. O Fabiano, ele é zootecnista e produtor rural, principalmente voltado para a área da pecuária de corte. E eu vou falar dos resultados que poderão impactar o setor agropecuário goiano, caso passe pela Câmara Legislativa, caso seja aprovada a taxação do agro que o governo do estado de Goiás está querendo implantar. Fabiano Tavares, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema importante, de um tema delicado, haja vista que o setor já vem passando aí uns perrengues meio complicados, né? Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Boa tarde a quem está nos assistindo. Estamos aqui à disposição para contribuir com a pauta. Bom, Pedro, o setor agropecuário, vamos falar em nível nacional, é talvez o setor mais importante do país, é um setor que gera milhares de empregos, é o setor que garante, vamos dizer, a subsistência da maioria do povo brasileiro, é um setor que garante divisas e garante também, vamos dizer assim, a segurança alimentar de vários países aqui do mundo e com o qual o Brasil ele tem, vamos dizer assim, ele tem participação. E agora nós estamos vendo aí que o agro, não só pelo governo federal, mas também o governo do estado, quer colocar uma taxação sobre o agro. O que você acha sobre isso? Antônio, o que acontece? Nós estamos vivendo um ano bastante complicado para a produção de carne no setor de confinamento, visto que, por um lado, nós tivemos a exportação batendo recordes, né? Nós estamos hoje com 12% de exportação a mais do que o ano passado, mas, em virtude dos valores pagos o maior consumidor, ou pelos mercados consumidores, né? Vamos citar a China, e pelo valor que está sendo vendida a carcaça casada aqui no Brasil, isso não permitiu com que os valores pagos ao produtor fossem valores atrativos, né? Então, a expectativa que existia no confinamento de maneira geral era que esse ano iria se repetir, né, bons números que tivemos em 2021 de valor e bons números que tivemos no primeiro trimestre desse ano. Só que, infelizmente, a oferta foi maior que a demanda, ou seja, os pecuaristas, de maneira geral, acreditaram nesse preço, né, interessante, e o alojamento de animais foi maior do que a demanda. Então, esse descasamento fez com que nós tivemos um valor de arroba pago ao produtor aquém do que era a expectativa, né? A gente pode agregar nesses casamentos de informações também o fato da unidade de Mozarlândia, que ela é praticamente 100% voltada para exportação, que ficou fechada por um grande período nesse ano e quando abriu trabalhou só com um turno ou 2 turnos. Então, podemos citar números próximos de 200 mil bois a menos abatidos naquela unidade, que infelizmente refletiu no volume de animais abatidos, né, no Brasil de forma negativa, né? Outro ponto que ajudou a atrapalhar essas cotações de arroba foi o fato de que a virada do ciclo pecuário de 2001 fez com que muitos
pecuaristas, né, principalmente criadores, que viam na venda do bezerro um atrativo, porque esses bezerros estavam sendo vendidos a preços bons, essa queda da arroba fez com que os preços do bezerro caíssem bastante. E aí os criadores resolveram, em grande volume, mais além do que o esperado ou o normal, fazer a venda, né, o descarte dessas fêmeas, tanto novilhas quanto vacas. Então, toda essa conjuntura fez com que o cenário da pecuária de corte, né, ou do cenário da terminação esse ano no Brasil, não fosse um cenário interessante. Então, podemos dizer que o setor está com as margens bastante achatadas, para não dizer em algumas situações com margens negativas. Bom, o governo do estado pretende taxar o agro até 1,67%, se não me falha a memória. E vai para a Assembleia Legislativa, hoje, dia 16, vai para a Assembleia Legislativa esse pedido do governador. E a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, de maneira geral, a gente já tem uma noção, nós já temos uma noção que soja, milho, enfim, o setor agropecuário, no mínimo, dobrou o custo de produção com esse problema que nós já tivemos lá na Ucrânia e a Rússia. E além de outros problemas que vão impactar ainda, que eu acredito mais, a nossa economia aqui no país no próximo ano. E nós estamos vendo aí, como você falou, um achatamento muito grande na pecuária de corte. E nós estamos vendo também um alto custo para a produção de uma arroba. Nós estamos vendo um alto custo na produção do leite. Então, eu acho que o setor ele vai passar por um baita de um problema se essa taxação vir a acontecer. Você não acha, não? Toninho, nós temos que ser realistas e fazer a conta bem feita, né? Sim, claro. A pauta está entre 1,6 e 1,67, que você comentou. Aparentemente, quando a gente olha esse número, é um número muito pequeno. Somente 1,6%. Mas se a gente destrinchar a composição disso, né, ou o impacto disso, o que acontece? É 1,6% na venda final do produto. Se eu aplicar isso hoje numa arroba de 290, por exemplo, 280, que é um valor médio da arroba no Brasil, nós estamos falando de quase R$6 a menos por arroba. Tá? R$6 a menos reflete, no mínimo, em 19% a menos de rentabilidade. Então, quando a gente aplica esse 1,6% no valor bruto da venda do animal ou do boi gordo, ele reflete muito pesadamente na rentabilidade da operação. Ou seja, 20% a menos de lucro hoje, ou 19%, dependendo da operação, como queira, é um impacto muito grande. No momento que as margens da engorda elas não estão boas. Então, eu vejo que o governo estadual tem um problema, sim. Nós estamos lidando, né, com uma queda de quase 4 bilhões na arrecadação. Uma parte disso pode ser resolvida, né, por essa taxação do agro, mas as consequências virão com certeza, né? Uma redução da margem do confinamento e, no final, como sempre, o consumidor final que paga a conta, porque isso vai ser repassado. Você deixou muito bem claro, quando a gente fala 1,6%, realmente não é nada, em cima de R$1 não é nada. Mas quem ganha R$2, colocar 1,6% já representa alguma coisa. Agora, o grande problema é que não é só no boi. É no boi, é no leite, é na soja, é no milho, é na laranja, é no frango, é no suíno. Quer dizer, e tudo está levando a crer que para o próximo ano nós vamos ter problema de abastecimento tanto de soja quanto de milho, haja vista que nós temos quebra na Ucrânia, nós temos quebra na União Europeia, parece que temos problema também nos Estados Unidos, enfim, parece que vai ser um ano meio complicado e eu acho que estava na hora, era de todo mundo dar as mãos, entendeu? Se a gente estivesse numa situação legal, tudo bem, mas acontece que a previsão não é boa. Então... Exatamente, Toninho. E você citou um fato que eu não coloquei nessas contas que eu fiz agora para o nosso telespectador. Eu simplesmente fiz a conta de 1,6% em cima da venda do boi.
Agora, qual o valor que esse 1,6 vai impactar no milho, que hoje representa 80% da dieta de um confinamento? Qual o valor que representa no farelo de soja ou na soja, ou nos derivados proteicos, né? Por exemplo, torta de algodão ou outros suplementos, né? Então, quando eu fiz a conta de 1,6 baixando 19% da rentabilidade do confinamento, eu não coloquei no aumento de custo da matéria-prima. Se eu colocar, nós vamos estar piorando bastante ainda essa conta. É verdade. Então, complica mais a situação. É verdade. Concordo em gênero, número e grau com você, Fabiano. Fabiano, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Adorei essa conversa nossa. Poderíamos estender mais tempo, mas infelizmente nós não temos esse tempo que eu gostaria. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui para a gente esclarecer uma série de coisas que é muito importante. Eu agradeço muito a sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço e vamos torcer para tudo dar certo. Vamos lá, tamo junto, Toninho. Obrigado pela participação, até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar da comercialização da safra de soja 21-22, que já está perto do fim. Vamos comentar do produtor que segura a soja na esperança de melhores preços. Vamos falar também como anda o mercado do boi gordo após as paralisações e o efeito do feriado. E você vai ver como anda a colheita do trigo lá no Rio Grande do Sul. E a perspectiva das cooperativas agropecuárias gaúchas é de resultados positivos para o próximo período. Nós voltamos já, é um minutinho só. Comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ é no fujiocadistribuidor.com.br. Quem é empresário de qualquer ramo, compra os produtos das maiores marcas do mundo em qualquer quantidade. E você que é revendedor, abastece o estoque com o mais completo mix de produtos de tecnologia do país, com condições de preço e pagamento ainda mais especiais. O parceiro ideal... seja qual for a necessidade. Então já sabe, para comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ... acesse fujiocadistribuidor.com.br. Cuide do seu rebanho e abra as porteiras para o mundo. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros. No período de 1º a 30 de novembro. Depois, envie a declaração no site da Agrodefesa até o dia 9 de dezembro. Goiás livre da aftosa. Uma conquista dos pecuaristas e do nosso estado, que já completou 28 anos sem casos da doença. Governo de Goiás. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2023 da Unifazam, o centro universitário que conta com mais de 40 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores, mestres e doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e infraestrutura adequada. Este é o centro universitário com reconhecimento máximo pelo MEC. Se inscreva para o vestibular 2023 e escolha a Unifazam, o lugar certo para o seu crescimento. Bora junto? Acesse o QR Code e conheça todos os cursos disponíveis. Unifazam, lugar de crescer. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Prepare-se para relaxar com o programa mais calmo da TV. Vê como o nosso programa tá light, né? Com ele é assim. Sabe por quê? Hoje, 15 para as 11 da noite. Programa do Ratinho.
Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. E agora eu vou falar sobre comercialização da safra de soja 2021-2022, que já está perto do fim. Informações divulgadas pela consultoria Datagro indicam que a comercialização da safra 21-22 da soja brasileira alcançou 91,4% da produção esperada até o dia 4 de novembro. E com isso segue muito abaixo dos quase 99% do fluxo recorde da safra 19-20, dos 92,8% observados em igual período do ano passado e também da média de 93,7% dos últimos 5 anos. E dentro desse cenário, houve um incremento mensal de apenas 3,7%, praticamente em linha com os 3,5% observados no mês anterior, mas acima dos 2,3% do padrão normal para o período. Segundo a Datagro, os preços médios internos tiveram leve queda em outubro, deixando os sojicultores na defensiva para realizarem grandes vendas, agora com negócios mais ligados à necessidade de fazer caixa para o plantio. Mesmo com a quantidade de grãos da safra anterior perto do fim de ser comercializada, o produtor ainda segura na espera de melhores preços. Os produtores de soja aguardam preços ao menos um pouco melhor com a intensificação da entre-safra para vender o restante da safra, o que acredita-se ser possível agora no mês de novembro, pela melhora na margem de esmagamento das indústrias, e destaca-se também o fato de que os preços atuais estão bem distantes dos preços recordes praticados em fevereiro, março deste ano, o que, pela combinação de Chicago, prêmios e câmbio não devem ser observados tão cedo. Além disso, a análise da Datagro mostra que 19,1% da produção estimada da oleaginosa, safra 22-23, está comprometida comercialmente com um avanço de 1,7% na comparação com o levantamento anterior. Esse fluxo segue bem abaixo dos 28,2% em igual momento do ano passado, dos 53,4% do recorde de 2020 e dos 32,5% da média plurianual. As vendas chegaram a 38,2% na Bahia, 30% no Mato Grosso, 27% no Tocantins e 26% no Piauí. E agora você vai conhecer o pequi sem espinhos. A Emater de Goiás, em parceria com a Embrapa, eles desenvolveram, depois de quase 25 anos, o pequi sem espinho. Essa nova variedade vai possibilitar, além de ser mais tranquila a degustação, ela vai servir para aumentar substancialmente a industrialização, vai permitir cultivar o pequi em áreas degradadas, fazer plantio em consórcio com pastagens, além de uma fonte rentável para a agricultura familiar. Confira. O pequi é o fruto do pequizeiro, uma planta nativa do Brasil. Trata-se de um fruto com grande importância econômica, sendo amplamente comercializado nas regiões onde a planta ocorre. De acordo com o Ministério da Agricultura, o pequizeiro ocorre em vários estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Trata-se de um fruto rico em antioxidantes e lipídios, e pesquisas demonstram, entre outros efeitos, ação anti-inflamatória, cardioprotetora e hepatoprotetora do fruto. Destaca-se por ser uma planta perene que pode crescer até 15 metros de altura. O nome pequi tem origem na língua tupi, piqui, que significa casca espinhosa, uma referência ao endocarpo espinhoso desse fruto. O fruto pode apresentar de 1 a 4 caroços.
O pequi destaca-se pela sua casca esverdeada, polpa amarelada e um endocarpo espinhoso que protege a semente. Mas depois de quase 30 anos de pesquisas da Emater de Goiás, em parceria com a Embrapa, foi lançado recentemente o pequi sem espinho. A Emater e a Embrapa Cerrados, durante 22 anos, pesquisou o piquizeiro. Por que nós fizemos isso? Porque nós trabalhamos por demanda e foi uma demanda do agricultor familiar para plantar reserva legal. Ele queria plantar com uma espécie que trouxesse economia para ele, porque 20% de 20 hectares, 4 hectares, faz muita falta. Porque ele pode fazer um pasto, plantar um milho. Então, já que vai ficar com reserva legal, vão pôr fruteiras de valor econômico. E o piqui, com certeza. Mas aí ele tentou plantar, não conseguiu, porque o piqui tem forte dormência na sua semente. E se você plantar, não nasce, parou ali. A espécie vai até extinção, não deixa filho, netos e bisnetos. Aí esse produtor, não conseguindo reproduzir o piquizeiro, procurou a Emater Goiás. Primeiro procurou os escritórios nossos no interior, os extensionistas. Os extensionistas também não sabiam, porque não existia nada em 1998, 2000. E aí essa demanda foi trazida para nós. Aí nós começamos, desde como germinar a semente até hoje, no lançamento de cultivares economicamente viável, clonadas, que produzem 4 a 5 anos e com um produto que você conhece. Porque se você plantar por semente, como até foi a demanda do agricultor, ele vai esperar 10, 20 anos para produzir, porque tem piquizeiro que tem 20 anos e ainda não produziu, e vai vir uma coisa que ele não sabe. Pode vir um piqui pequeno, amargo e sem valor econômico. Então, além da gente ensinar hoje para ele com um pacote tecnológico de como fazer a muda, como clonar, espaçamento, adubação, nós estamos entregando as cultivares sem espinho. Então aqui nós temos 2 variedades, uma com espinho e a outra sem espinho. Essa sem espinho a gente passa a mão tranquilamente. Essa aqui parece espinho, mas não é espinho. Pode ver que o caroço é completamente liso. Já esse aqui eu não me atrevo a passar a mão porque vai espetar, né, e machucar. Esse aqui é sem espinho e não machuca, pode passar a mão à vontade. Aqui pode ver o caroço. Ailton, qual é a importância, depois de 30 anos, entregar para a sociedade brasileira o fruto de um trabalho de pesquisa entre a Embrapa Cerrado e a Emater Goiás? É um trabalho muito importante, porque até aqui o piquizeiro foi alvo somente de extrativismo, né? E já há algum tempo, alguns pioneiros vêm plantando mudas originárias de semente, mas que têm uma variabilidade genética muito grande. Então não seria o ideal para o cultivo, né? E se tratando de uma espécie frutífera. Então, com esse trabalho que nós fizemos de clonagem e de seleção de cultivares clonadas por enxertia, isso aí dá uma garantia maior de qualidade do que vai colher, de precocidade, porque a partir de 5 anos a gente já começa a colher. Então, produtividade, qualidade e precocidade. Então, isso aí a gente espera que vai fazer uma diferença bem grande e que vai ser um primeiro passo bem dado rumo ao cultivo do piqui. Bom, esse daqui é um trabalho social, econômico e ambiental, porque a pessoa pode pegar essas mudas, plantar, fazer um reflorestamento, principalmente em áreas degradadas, e ele pode, depois de 5 anos, comercializar esse fruto, né? Essas cultivares, elas servem para a formação de pomares, de piquizeiro, enriquecimento de pomares caseiros, enriquecimento de áreas degradadas do cerrado e também associação com pastagem, numa densidade menor, que não prejudica a pastagem, né? Mas tudo isso é possível. A gente acredita que isso irá acontecer de agora em diante. Quantos anos de pesquisa? Mais de 20, Toninho. Para chegar agora? Está realizado? É plenamente realizado, satisfeito e com a sensação do dever cumprido. Agradecemos suas presenças neste dia tão importante.
Na verdade, a nossa intenção com esse projeto de pesquisa, que foi conduzido mediante uma parceria entre a Emater Goiás e a Embrapa Cerrados, é promover a agregação de valor à cadeia produtiva do piqui e identificados com a potencialidade que essa cadeia produtiva tem em promover renda, sobretudo para a agricultura familiar. A grande intenção da pesquisa pública é a promoção da inclusão produtiva. Então, diante disso, isso traz toda a importância da inclusão social desses produtores que têm a atividade econômica da agricultura como atividade principal. E o piqui sem espinho, ele agrega mais essa característica, a possibilidade de industrialização. Um processo industrial que é mais eficiente, uma vez que não há necessidade de extração do espinho no processo para a fabricação da polpa ou fabricação da conserva. Então, um dos objetivos dessa pesquisa, com as variedades que estão sendo hoje aqui apresentadas, é a agregação de valor e possibilidade de exploração econômica desse fruto que traz toda a identidade cultural do estado de Goiás. E quem tiver interessado, principalmente em nível Brasil, é só procurar a Emater aqui em Goiás. Exatamente, Toninho. Na verdade, por ocasião do lançamento, nós estamos disponibilizando 2.400 mudas que serão inicialmente direcionadas aos viveristas credenciados, que serão os grandes multiplicadores dessa tecnologia. A ideia é que os viveristas utilizem esses lotes que serão adquiridos para fazer a multiplicação nos seus matrizeiros e também para produtores da agricultura familiar devidamente identificados. Mas a nossa ideia é que a partir de agora a gente entre numa esteira de produção onde a gente tenha escala suficiente para atender todos os produtores do segmento. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Vou trazer hoje para vocês um cenário, a perspectiva, a conjuntura do que veio acontecendo no mercado do boi gordo. Bastante mudanças ao longo dessa semana, muito em decorrência do que aconteceu na semana passada aí com as paralisações. O mercado do boi gordo veio... As paralisações da semana passada acabaram dificultando as negociações, trazendo um travamento, ponto compradora muito insegura com a questão logística, se vinha aquela entrega de carne, se ia acontecer por causa das rodovias bloqueadas, se os animais iriam estar chegando nas unidades frigoríficas. Isso acabou dificultando bastante as negociações e a gente viu um mercado bastante estável, com quase praticamente nenhuma alteração no preço da arroba do boi gordo. Já para essa semana, no início da semana, no acumulado até quarta-feira, nós vimos uma pressão em cima da arroba do boi gordo, uma queda acumulada, segundo a Scott Consultoria, aí, de R$ 3,00 por arroba. Porém, na quinta-feira, esse jogo já deu uma virada, Aquilo que veio em queda das R$ 3,00 por arroba, veio em alta, R$ 3,00 por arroba. Isso aconteceu porque a necessidade de fechar as escalas da ponta frigorífica aconteceu. Muito porque a fluidez da cadeia de carne bovina voltou a acontecer com as entregas, a demanda um pouco mais aquecida para essa semana, veio trazendo essa necessidade de fechamento das escalas e as negociações na referência a 270, 272 ali, não estavam acontecendo, por isso veio essa reação da arroba do boi gordo, essa necessidade de fechamento de escalas da ponta compradora, por isso a gente já vê aí uma tendência de estabilidade para essa sexta-feira, já no mercado do boi gordo, principalmente aqui na Praça Pecuária de São Paulo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.